Olá a todos, meu nome é Aníbal Codina e hoje eu vou falar sobre um assunto bem atual. Vou procurar brevemente desenvolver o assunto por que as instituições financeiras quebram. Uma primeira coisa que tem que ser considerada é que o modelo de negócios das instituições financeiras, tipicamente, tem a ver com a intermediação financeira. Intermediação financeira implica que a instituição ela capta recursos dos agentes superavitários, tem dinheiro sobrando, e empresta para os deficitários, que precisam de empréstimo para tocar suas atividades. E isso, inerentemente, traz uma série de riscos. E a função, a razão de ser das instituições financeiras, elas ganham dinheiro correndo riscos. Elas gostam de correr riscos, elas sabem pilotar o risco de liquidez, sabem pilotar o risco de crédito, sabem pilotar o risco de mercado, sabem pilotar todos os riscos que ela conhece bem, que ela tem como mitigar. Bom, então, as instituições financeiras quebram porque elas assumem riscos demais. Então, riscos demais, mas mesmo nos dias de hoje, com toda essa regulação prudencial super desenvolvida, que aliás foi desenvolvida com os aprendizados das crises que foram ocorrendo no passado. Então, toda vez que toda quebra, toda situação de dificuldade de administração financeira, toda crise financeira, gera aprendizados que vão alterando a regulação bancária. Então, chegamos ao dia de hoje após uma série de crises financeiras internacionais. A última foi a que implementou Basileia III, e Basileia III trouxe uma série de novidades, né? As instituições financeiras quebram muitas vezes porque não observam algumas recomendações de Basileia III. Então, eu vou dar um exemplo. O exemplo clássico, né, um exemplo muito atual, que é o exemplo do Banco Master. Por que o Banco Master quebrou? Bom, sem entrar no mérito de questões de fraudes, etc. Vamos falar de gestão bancária, gestão de ativos e passivos. Bom, primeiramente, o Banco Master, o modelo de negócio dele se especializou muito ele era muito focado em ter ativos que eram precatórios e pré-precatórios, que são títulos que são, como vocês devem saber, né? São dívidas do governo que, enfim, o governo perdeu, reconheceu e vai pagar em algum momento. Precatório é uma dívida que vai ser paga em algum momento. Então, esse banco optou por ter muitos investimentos nesse tipo de ativos. Basicamente, se você for olhar, o primeiro grande erro dele, ele captava recursos num prazo relativamente curto e emprestava, né, alocava os ativos num prazo muito incerto, porque pré-precatório nem precatório virou ainda. Precatório, você nunca sabe quando vai ser pago. Toda hora entra uma medida, muda a regra, criam-se limites. Então, mas vamos lá, ele optou por esse negócio que é muito arriscado. Você capta recursos e você aplica isso em ativos que você não sabe quando vão ser pagos. Então isso já começa aí, já começa um primeiro problema de gestão bancária. Ele assumiu uma métrica chamada, em inglês, eles chamam de Duration Gap of Equity. Então é o seguinte, se você tem os ativos, todos os seus ativos num certo prazo médio, e todos os seus passivos num certo prazo médio, o Duration Gap of Equity seria o prazo teórico que o teu capital teria para equilibrar essa equação. Ou seja, ativos com prazo de 1 ano, passivos com terceiros com prazo de 1 ano, o Duration Gap of Equity é 1 mesmo, porque é o que equilibra. Agora, por exemplo, se você tem 1.000 de ativos, 900 de passivos, 100 de capital, poxa, o teu Duration Gap of Equity vira 5,5. Então repara, essa é uma métrica que a maioria das instituições financeiras, se você for olhar pesquisas que foram feitas com grandes instituições financeiras, a política delas era manter um Duration Gap of Equity, esse descasamento estrutural entre os prazos dos ativos e os prazos dos passivos, em uma faixa entre 1 e 5. Então, o primeiro problema aqui do nosso exemplo aqui citado, o Duration Gap of Equity do Banco Master seria gigantesco, porque o prazo dos ativos era incerto, né? Então, o primeiro problema de gestão foi esse. Outro problema foi a excessiva concentração em precatórios e pré-precatórios. O que quer dizer isso? Bom, em princípio, tá bom, primeiro o prazo é incerto, mas teve outra pancada, outro impacto muito grande que aconteceu com o Banco Master, que foi o seguinte, no mundo inteiro tem um certo tratamento
de requerimento de capital para cobertura de risco de crédito para precatórios, para títulos como os precatórios. E o Brasil não adotava o mesmo padrão internacional. Como assim? Na hora que os cálculos que o Banco Central coloca, os supervisores internacionais colocam, por uma questão de segurança, diz que se você tem um ativo que é muito arriscado, se você tem um ativo que não tem risco, por exemplo, dinheiro parado na conta do Banco Central, o fator de ponderação de risco disso é zero. Se você tem um cliente desconhecido qualquer, em princípio, se você tem risco de que você emprestou dinheiro, teu fator de ponderação de risco é 100%. Existem outros tipos de fator de ponderação de risco, 0, 50%. Os precatórios, até determinado momento, num passado recente, eram tratados como se fossem títulos públicos federais, risco zero. Né, um título, uma LTN, uma LFT, uma LTNB, em tese o Tesouro Nacional vai pagar sempre, não vai dar calote. Aos olhos do supervisor local, o risco de crédito do Tesouro Nacional é zero. E o precatório? O precatório é Tesouro Nacional que deve também? É, mais ou menos, porque a natureza de um título público federal tem uma data, uma indexação certa, não muda nunca, é uma natureza. A natureza de um precatório é outra. Pronto, essa foi a pancada. Ele não previu que esse alinhamento do Brasil ao padrão internacional, e o padrão internacional é cobrar um fator de ponderação de risco de precatórios e pré-precatórios de 1.250%, não 100%, não 0%, como a gente falou, título do governo. O que acontecia até 2020, até se não me engano, meados de 2023, era que esses títulos, os títulos que o Banco Master tinha em carteira, precatórios e pré-precatórios, estavam com um fator de ponderação de risco de zero. Em determinado momento a norma mudou e passou para 1.250%. Então imagine o impacto que isso teria, né, no requerimento de capital de um banco que está alocando zero, de uma hora para outra vai deixar de ser zero, vai passar a ter um monte de ativos e ainda por cima multiplicados, né, na realidade, 1.250% daquele risco. Então esse foi um segundo erro, questão regulatória, ele não previu esse erro regulatório, essa mudança, esse alinhamento ao padrão internacional. Ele confiou demais também nas receitas dos precatórios, que é uma coisa incerta, né? Concentrou ativos demais num modelo, numa exposição só, também que é outro erro clássico. Então vamos lá, alguns erros clássicos ele comentou até agora. A questão do Duration Gap Effect, o prazo, a questão da perspectiva de mudança regulatória que aconteceu, né, de aumento do requerimento de capital, e ele concentrou demais num determinado setor. E, bom, enfim, outras coisas foram sendo... O que o supervisor podia fazer com isso? Bom, ele deve ter tido vários alertas, mas uma coisa que foi feita, inclusive foi pleito de associações de classe, enfim, foi evitar que bancos utilizassem demais a garantia do Fundo Garantidor de Crédito para alavancar suas operações. Então, isso também foi outro erro que ele cometeu. Ele concentrou demais, né, as captações dele em um público investidor que teria a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Concentrou demais essas captações, com prazo relativamente curto, com liquidez e pagando taxas relativamente altas, e ele não tinha uma receita correspondente no prazo indicado. Ele tinha ativos muito longos. Enfim, foram erros que levaram ao quê? Que mais também? Ele, em determinado momento, ele começou, as demonstrativas financeiras dele mostraram um índice que é fundamental para a indústria financeira, que é o índice de Basileia, que é um índice que mede a alavancagem, o tamanho das exposições de uma instituição em relação ao capital que ela tem. Capital, simplificadamente, seria assim, o capital social e os lucros retidos, esquecendo de outros instrumentos. Então, quando a instituição se alavanca demais, significa qual é a alavancagem máxima que é definida pelo supervisor local, pelo Comitê de Basileia, que é o internacional? Bom, em princípio é 8% é o capital para os ativos. Como assim? Significa que você, para cada 8 de capital, você pode alavancar isso 12 vezes e meia, que vira 100. Ah, perfeito. Então essa é a regra. Na realidade, o Comitê de Basileia, no Comitê de Basileia criou alguns adicionais de capital, após Basileia III, e um desses adicionais, que vigora no Brasil, é 2,5%. É um adicional de capital contracíclico. E o que acontece? De conservação, perdão, não é o contracíclico. O contracíclico está sempre zero. O de conservação está fixado em 2,5%. Ou seja, na prática, para cada 100 de exposição, você tem que ter um capital, no mínimo, né, de 10,5%. Né? Você não pode se alavancar, você não pode ter para 10,5% ter uma exposição de 110, 120. Você vai estourar um limite
prudencial. E o que aconteceu? Olha só uma coisa que chamou muita atenção, deveria chamar a atenção de quem estava analisando os números do Banco Master em 2024. Nos relatórios dele mesmo, ele estava reportando a evolução do índice Basileia em início de 2024, o índice Basileia dele era 10,52%. Tem algo muito errado aí. Percebe? O mínimo é 10,50, redondo. Ele tinha 10,52. Não parece que fez gol de mão? Pois é muito perto. O que acontece? O índice de Basileia, a alavancagem dos bancos, assim, 10,5 é o piso. Mas o que é um número bom? Depende do modelo de negócio, mas, depende das características, mas enfim. Uma folga, 14, 15. Por que uma folga? Porque 10,5 significa que você está no talo. Se acontecer alguma crise, você não tem para onde correr. Então, 10,5 é um número escandaloso, é muito arriscado. Primeiro, você não consegue crescer mais seus ativos, você não tem capital para cobrir esse crescimento. Segundo, qualquer probleminha que dê no mercado, qualquer prejuízo que você tenha, que causa redução do capital, você estoura o seu índice. Então, outra coisa que chamou, de novo, outro erro, ele deixou o capital chegar no nível baixo demais em determinado momento. Erros de gestão. Alongou demais, ativos incertos, longos demais, risco regulatório, de que o requerimento de capital foi de 0 para 1.250%, e risco de também captações pagando taxas altas demais com prazo curto. Enfim, foram uma série de erros que foram cometidos. Bom, e o papel do supervisor é procurar evitar, de novo, que esses erros se repitam. Foi feita alguma coisa? Bom, foi feito ao longo da vida. Ao longo desses últimos anos foram alteradas as regras do FGC para evitar que instituições façam a mesma coisa que aconteceu aqui com o Banco Master, se concentrem demais em captações garantidas pelo FGC, assumam risco demais, depois esse risco tem que ser absorvido pelo fundo garantidor e por nós, enfim, em última instância. O LCR é um indicador de liquidez de curto prazo. Então, o segmento, o tamanho, o porte do Master não o obrigava a manter um LCR de 100%. 100% significa que a instituição tem 100% dos recursos necessários para a cobertura de 30 dias estressados de movimento de caixa nos próximos 30 dias. Bancos grandes têm que manter esse nível, reportar, bancos menores não. O que o Banco Central fez, uma grande medida que vai entrar em vigor agora já em breve, é a criação do indicador LCR-S, que é o indicador de liquidez de curto prazo simplificado. Instituições do S2 e do S3 vão ter que reportar e monitorar também, que é uma providência, quer dizer, onde o problema foi que as instituições menores não estavam monitorando adequadamente a liquidez. Foi o caso do Banco Master. Não estava sendo vista pelos supervisores com facilidade, com envio de informações, como é feito para outras exposições, para risco de liquidez não havia, e o LCR foi criado para isso. Vamos falar mais do LCRS e de muitos outros conceitos relacionados à regulação financeira, à gestão financeira de instituições, no curso de gestão de riscos da FBM Educação. Então, eu gostaria de convidar vocês a participarem desse curso. Muito obrigado.